Vamos para casa almoçar, para casa ou para o restaurante, para não sei. E depois às 3 horas estaremos cá, porque nós temos um encontro marcado com Deus. E eu vou te falar, eu creio que vai ser poderoso. Eu lembro que no encontro passado Deus nos deu uma palavra dizendo que aquele encontro seria um tempo de renovo para nós. Não sei para você, mas para mim foi demais. Foi, meu Deus. E deixa eu te falar, e eu orando por esse encontro, falei, Deus, o Senhor deu uma palavra para aquele, o Senhor não pode dar uma palavra para esse também? E o que eu senti no meu espírito é que aquele encontro foi um renovar, um recomeço para nós, que esse próximo encontro vai ser um continuar de um novo nível de presença e de glória que Deus tem derramado sobre nós. Por isso eu quero que você possa vir para esse encontro com uma expectativa de ouvir Deus de uma forma como você ainda nunca ouviu, de ser tocado por Deus de uma forma como você nunca foi tocado, de for até, você vai perder as forças da sua perna, tão cheio de Deus que você vai estar. E eu creio nisso, porque é isso que eu quero. Amém? Por isso venha com essa expectativa no seu coração, se prepare para isso. Se você for ter convidados, sabe, traga-os, vamos estar juntos para ter esse encontro poderoso com Deus. Amém? Aleluia. Eu quero, hoje, nós vamos dar continuidade a essas palavras acerca de moveres de Deus, e homens de Deus que foram usados por Deus ao longo da história para nos inspirar, nos motivar. Deus, se o Senhor fez aquilo, o Senhor pode fazer de novo através de nós. Mas eu quero retomar, porque eu sempre tenho indicado livros que possam te ajudar a inspirar. Quantos têm lido pelo menos um livro aí? Quero te encorajar a você ler. Nós temos lá o nosso Book Café com mais de 100 livros. Eu sei que olhando assim não parece, mas tem bastante que eles estão de lado, né? Mais de 100 livros. Inclusive fica a dica, se você tiver algum livro bom para doar para o nosso Book Café, fica à vontade. E você ler bons livros te inspira. Livros de Deus, livros carregados da presença de Deus, da revelação de Deus, te inspiram. Eu quero te indicar aqui esse livro, A Oração, Quando a Terra Governa o Céu. Esse livro é de um chinês cristão chamado Watchman Nee, um homem que foi tremendamente usado por Deus ali na sua época. Ele escreveu muitos livros e foi um homem de muita oração, muito cheio do Espírito. E ele fala, nesse livro ele fala sobre a oração que governa o céu, porque Jesus ele disse, aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Tem pessoas que dizem assim, aconteceu porque tinha que acontecer. Deixa eu dizer, nem tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Senão Jesus não falava para nós orarmos, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é no céu. Significa que há muitas coisas que acontecem na terra, que são feitas na terra, que não era a vontade de Deus. E Deus nos deu um poder, que é o poder da oração, de que quando os dois juntos concordam em oração, aqui na terra, algo acontece no céu. Quando nós clamamos, é como se Deus falasse assim, eles clamaram, por isso eu vou lá e vou fazer. Isso é, se não clamar, não faz. Se clamar, faz. Isso é, o que liga na terra é ligado no céu. É o poder da oração. Por isso eu quero te... É um livro pequenino, eu vou te falar, você lê ele em uma semana. Livro muito pequenininho, ok? Um outro livro, esse aqui é de Charles Tiago, me ajuda aí. Windle. Meu inglês não é grande coisa. Charles Windle. E ele fala sobre a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Abraçado pelo Espírito, as bênçãos incalculáveis da intimidade com Deus. Sabe, nós temos falado acerca de vários moveres de Deus, vários homens de Deus que foram usados poderosamente por Deus. Evan Roberts, no País de Gales, John Wesley, na Inglaterra, William Seymour, nos Estados Unidos. Mas todos eles tinham uma vida de intimidade com Deus. Tempo a sós com Deus, tempo de oração com Deus, tempo onde eles paravam tudo. William Seymour, eu sei que eu não falei, às vezes a gente não dá para falar tudo. Ele tinha um costume, ele orava, começou a orar 5 horas por dia, depois passou para 7. Ele tinha uma caixinha de madeira, que ele ajoelhava e colocava a cabeça dentro da caixa de madeira para orar. Você fala, coisa de louco. Se eu tiver que ajoelhar e colocar a cabeça dentro de uma caixa de madeira e Deus vir, não me importa o que eu tiver que fazer. Uma vez eu ouvi do pastor, irmão, se eu tiver que plantar bananeira, como é que chama plantar bananeira aqui? Tem outro nome? Ficar de ponta cabeça assim? Eu não sei o nome aqui. É plantar bananeira também? Ficar de cabeça para baixo?
De pernas pro ar. Ainda que eu tenha que ficar de pernas pro ar, meu irmão. Mas se isso for fazer com que Deus venha, irmão, eu faço qualquer coisa. Seu tradutor, obrigado. Aqui o nosso dicionário de português brasileiro. Irmão, todos eles tinham um tempo a sós com Deus, intimidade com Deus. E esse livro nos inspira isso, de ver a importância que é. Porque principalmente hoje na vida corrida que às vezes nós temos, a última coisa que às vezes a gente deixa para fazer é tempo com Deus. A gente faz tanta coisa, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do carro, cuida da esposa, cuida de tudo. Aí quando vai orar, irmão, você já está tão arrebentado, tão moído, tão cansado, que igual eu lembro, uma época na minha adolescência, eu trabalhava de manhã e à tarde, estudava à noite, saía de casa às 6 horas da manhã, voltava à meia-noite. O horário que eu ia orar era meia-noite. Muitas vezes eu comecei a orar meia-noite, terminei a orar às 6 horas da manhã, amém. Porque eu dormia, porque não tinha tempo, tinha que dar um jeito. Mas nós temos que separar um tempo a sós com o Senhor. É o nosso tempo a sós com Deus. É o tempo que você vai deixar os filhos de lado, ou eles vão estar dormindo, e você fala: Deus, agora é eu e o Senhor, não vou fazer mais nada, eu vou estar voltado 100% só para o Senhor. É o tempo a sós, é o tempo de intimidade. Esse tempo é poderoso nas nossas vidas, para sermos canais de Deus. Amém? Você crê nisso? Eu quero te encorajar. Se você não está lendo nenhum livro, pega esses livros lá no Book Café, que eu tenho certeza que você vai ser incendiado por Deus. Amém? Queria chamar a Jéssica vai compartilhar conosco hoje a palavra, a continuação dessa série de palavras agora em novembro. Eu creio que Deus vai usar muito a vida dela. Amém? Você pode estender suas mãos e suplicar? Vamos orar. Papai, nós te louvamos. Obrigado pela tua presença nessa manhã. Obrigado porque o Senhor tem gerado um clamor no nosso coração como igreja, crendo que o Senhor tem mais para nós. Nós não somos mais um, nós não somos apenas mais um, mas o Senhor nos chamou para ser canais de avivamento, canais de glória, canais da tua presença. Senhor, por isso nessa manhã usa a vida da Jéssica como canal de glória, canal de avivamento, que a boca dela venha a ser a tua boca, e que o teu fogo saia através da vida dela e nos incendeie nesta manhã, e venhamos ser incendiados pelo teu Espírito, porque cremos que o Senhor tem mais para nós, Pai. Te louvamos. Amém. Amém. Aleluia. Pode sentar, gente. Amém. É sempre um grande privilégio e uma grande... O meu coração sempre fica assim um bocadinho acelerado, que eu falo: Senhor, eu não quero falar nada de mim mesmo, porque eu não tenho nada de bom, irmãos, que saia da Jéssica. E ontem, quando eu estava orando, falei: Espírito Santo, que o Senhor venha de uma maneira diferente. Na célula nós estávamos a falar sobre expectativas, né? E eu falei: eu não quero expectativa que seja mais um culto, principalmente porque nós estamos a falar dos avivamentos. E nós temos que estar com essa expectativa que Deus faça de novo, que Deus faça mais uma vez, que Deus faça na nossa vida, que Deus faça através de nós. E ontem, quando eu estava a orar, eu falei: Espírito Santo, que não seja só mais uma palestra, só mais uma aula de história que vocês vão aprender aqui sobre um avivalista, mas que seja algo que toque o nosso coração, algo que nenhuma palavra humana pode fazer, mas que só o Senhor pode fazer. Então essa foi a minha oração. Eu até falei para o Tiago, meio na brincadeira, meio verdade, falei: prepara-te, porque... eu creio que Deus pode fazer na nossa vida, dependendo da nossa fome, da nossa sede, do nosso desejo. Então, a quantidade que você vai receber de Deus só vai depender da sua fome, da sua sede, do seu desejo, da sua intensidade, do desejo do seu coração. Então, hoje eu sinto a presença de Deus aqui diferente, não porque seja um culto melhor, não porque eu vou falar, mas eu acredito que a minha expectativa era maior. Então, eu faço esse convite, estendo esse convite para você, que você... se ainda não foi tocado, fala: Senhor, eu não quero sair desse lugar da mesma forma, eu quero que o Senhor toque na minha vida. Porque o que o Danilo tem falado é a verdade, a palavra de Deus. Não é o culto que muda as nossas vidas, não é só esse ambiente que muda a nossa vida, não é ir à célula que muda a nossa vida, é a experiência com a glória de Deus que muda. E essa experiência pode ser ou não vivida. Tem muitas pessoas que vão estar a vida toda na igreja. Esses avivamentos sempre começaram nas igrejas, e as igrejas na altura dos avivamentos sempre estavam vazias, sempre estavam frias e mornas, e o Espírito Santo às vezes levantava uma pessoa, às vezes só uma pessoa que se levantava, que buscava, que falava: eu quero, e através dessa uma pessoa vinham imensas e milhares de conversões. Você crê que Deus pode usar a sua vida? Você pode ser essa uma pessoa? Amém? E hoje a gente vai falar sobre o segundo grande despertar, em especial sobre Charles Finney.
Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem até um livrinho dele aqui, não sei se alguém já leu, se está com alguém, que fala sobre esse segundo grande despertar. Segundo grande despertar, porque segundo, Jéssica, teve um primeiro? Teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro, teve o quarto. Nós vamos falar sobre o segundo, que foi em 1790 a 1840, foram 50 anos. Graças a Deus, é muito tempo, e é muito tempo onde o Espírito Santo agiu, onde a presença de Deus era tão forte, que é uma história que Charles Finney entrou dentro de uma fábrica, e ele começou a falar com uma mulher. Diz que a mulher começou a se quebrantar de tal forma, começou a ter uma consciência tão forte de quebrantamento, de pecado, ela começou a chorar, e aquilo começou a passar para o resto das pessoas que estavam a trabalhar, ninguém conseguiu trabalhar mais. O dono da fábrica teve que fechar a fábrica para eles fazerem um culto de oração. Agora imagina só, você indo para o seu trabalho e as pessoas não conseguirem trabalhar por causa da presença de Deus que está na sua vida, e pedirem perdão a Deus, falar, ora por mim que eu preciso desse Deus que está na sua vida. É uma coisa que, se a gente pensar, meu Deus, isso é loucura, mas isso aconteceu e não faz muito tempo atrás. O segundo grande despertar, ocorrido no período compreendido das décadas de 1790 a 1840, foi a segunda onda de revivificação da igreja, ocorrida nos Estados Unidos da América, e consistia na salvação pessoal renovada que se experimentava em reuniões de reavivamento da fé. Dentre os principais líderes encontravam-se Charles Grandison Finney, e agora eu também não sei se eu vou falar certo o nome deles, Lyman Beecher, Barton Stone, Peter Cartwright, Azel Nettleton, James Finley e William Miller. E nós vamos agora ver um videozinho que fala sobre a vida de Charles Finney. Ele é bem breve, só para nós entendermos um bocadinho da história, que o nosso foco não é saber a história dele, mas sermos inspirados por ele, e através do que aconteceu naquela época na vida dele, que isso vem acontecer em nós também, que o Espírito é o mesmo, Deus é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Deus é o mesmo de 1840, do ano passado, e Ele continua sendo o mesmo hoje. Deixa eu colocar, né? Se puder apagar a luz aqui da frente, isso. Obrigada. Charles Finney. Charles Grandison Finney foi um pregador, professor, teólogo e avivalista, um dos líderes do segundo grande despertar. Introduziu várias inovações no ministério religioso, tais como a censura pública e nominal de pessoas durante o sermão, a permissão da manifestação das mulheres em cultos. Era também famoso por realizar seus sermões de improviso. Charles Finney nasceu no dia 29 de agosto de 1792, na cidade de Warren, Estados Unidos. A sua família não era religiosa, e o jovem Finney foi criado sem nenhuma formação cristã. Finney era o mais jovem dos 15 filhos de um típico casal de fazendeiros. Frequentou a escola até os 15 ou 16 anos de idade, quando foi tido como capaz de lecionar nas mesmas instituições pelos quais fora formado. Sua grande estatura, olhar penetrante, pendor musical e espírito de liderança logo lhe granjearam o reconhecimento da comunidade. Mais tarde, ingressou como aprendiz num escritório de advocacia, onde pretendia estudar para tornar-se um advogado em Athens. Frequentou uma igreja, apesar de achar que as orações daqueles crentes
não estavam sendo respondidas. No dia 10 de outubro de 1821, enquanto ele orava sozinho num matagal, Finney experimentou uma poderosa conversão. Mais tarde, no mesmo dia, ele foi batizado no Espírito Santo. Assim, com a idade de 29 anos, sob a orientação do pastor George Washington Gay, formou-se ministro da Igreja Presbiteriana. Embora desde o começo já tivesse muitas divergências acerca de doutrinas fundamentais pregadas por aquela denominação. A notícia da conversão de Finney espalhou-se rapidamente na cidade e na noite seguinte ele deu seu testemunho na igreja, começando assim um avivamento naquela cidade. De qualquer modo, todos foram ao local das reuniões de oração. Eu também, disse Finney, me dirigi para lá de imediato. O pastor da igreja estava lá, tal como praticamente todas as pessoas da vila. Ninguém parecia com disposição para empreender a abertura da reunião. A casa estava repleta e ninguém mais cabia lá. Não esperei que alguém me convidasse para discursar e comecei desde logo a falar. Comecei por dizer que agora sabia que a religião era a vinda de Deus pessoalmente. Eu nunca havia orado em público, mas logo John Gay, pastor da igreja, tratou de remediar a questão. Assim que terminara o seu discurso, ele chamou-me a orar, o que fiz com grande liberdade de espírito e com largueza e abertura de coração. Aquela noite obtivemos uma reunião improvisada ímpar e bela, e a partir dali não houve noite sem reunião de oração. Isto durante muito tempo depois. A obra de Deus espalhava-se para todos os cantos e direções. Finney começou as reuniões de oração com os jovens da igreja, e todos foram convertidos. Depois ele foi visitar seus pais, e ambos foram tocados poderosamente por Cristo. Finney continuou tendo experiências poderosas e sobrenaturais com Deus, e passou a gastar muito tempo a sós com ele em oração e jejum. Ele começou a pregar primeiro nas pequenas cidades e aldeias, e depois nos grandes metrópoles, e muitos foram poderosamente convertidos. Ele entendeu a necessidade de comunicar o Evangelho com simplicidade, usando ilustrações e linguagem apropriadas ao povo. Seu estilo de pregação atraiu muita oposição dos outros ministros. Numa vila perto da cidade de Antwerp, Finney pregou ao povo reunido na escola, e sua pregação foi interrompida por um grande mover do Espírito Santo. Disse Finney: falei-lhes durante algum tempo, mas 15 minutos depois de falar sobre a sua responsabilidade pessoal diante de Deus, constrangendo-os ao arrependimento, de repente uma seriedade abismal apoderou-se daqueles rostos antes irados. Logo em seguida, todas as pessoas começaram a cair de joelhos em todas as direções, como que caindo dos seus assentos, clamando por misericórdia a Deus. Caso tivesse uma espada em minha mão, nada de igual havia de conseguir por efeitos parecidos e tão devastadores. Parecia que toda a congregação estava de joelhos ou prostrados, com o nariz no chão, gritando por misericórdia. Numa questão de 2 minutos, toda aquela congregação estaria de joelhos a clamar. Cada um orava por si próprio. Aqueles
que tinham como falar. Em 1832, Charles Finney mudou para a cidade de Nova York, onde pastoreou na Chatham Street Chapel. E mais tarde fundou e pastoreou na Broadway Tabernacle, atualmente chamada de Broadway United Church of Christ. Ao longo de sua atividade como evangelizador popular, Finney envolveu-se com o movimento abolicionista. Já em 1821, negara a comunhão a traficantes de escravos em sua igreja. Ao longo de sua vida, desde a sua conversão, Finney sempre carregou a chama do avivamento, que foi se espalhando por onde quer que ele passava. Anos mais tarde, o Dr. A.G. Ward Becker, ao comentar esse poderoso reavivamento e seus resultados, declarou: essa foi a maior obra de Deus e o maior reavivamento da religião que o mundo já viu em prazo tão curto. Calcula-se que 100 mil indivíduos se uniram à igreja como resultado desse enorme reavivamento. No período entre 1831 e 1835, mais de 200 mil pessoas foram convertidas. De acordo com o promotor de Rochester, o avivamento naquela cidade resultou numa diminuição de 2/3 do índice de criminalidade, mesmo com a população da cidade triplicando depois do avivamento. Finney foi um instrumento no grande avivamento de 1857 a 1858 dos grupos de oração, e espalhou-se por 10.000 cidades e municípios, resultando na conversão de pelo menos 1 milhão de pessoas. Somente entre janeiro e abril de 1858, 100 mil pessoas foram salvas nessas reuniões de oração ao meio-dia. De 1851 a 1866, ele foi diretor do Oberlin College, onde ele ensinou 20.000 estudantes. Até sua morte em 16 de agosto de 1875, aos 82 anos, Finney continuou sendo usado por Deus como um poderoso instrumento de avivamento nos Estados Unidos e na Inglaterra. Aparentemente uma pessoa normal, filho de uma família de 15 filhos, ele o mais novo, agora pensa, mais um. Trabalhava, tinha sua vida, estudou, era uma pessoa capaz, até frequentava a igreja, até ia na igreja, mas sentia que as reuniões não tinham poder. Conta, né, uma história dele que o pessoal quis orar por ele quando ele tinha um problema, e ele falou assim, não, olha, não, tipo, contextualizando, não querendo ofender, mas as orações de vocês parecem que não são respondidas, por que eu vou pedir para vocês orarem por mim? Ele frequentava a igreja e só com a mente dele ficava analisando e tipo, estava lá, mas o coração dele não estava lá. Até um dia que Deus pegou ele. Ele estava lá no meio do matagal e disse que o Espírito Santo veio com tanta força que ele não conseguia ficar de pé e começou a clamar a Deus, foi batizado no Espírito Santo e depois disso a vida dele nunca mais foi a mesma. E é o que a gente fala sempre, e todos os avivalistas, algum dia, algum momento da vida dele, teve aquele de repente, que foi o que o Danilo falou na semana passada, de repente alguma coisa aconteceu e a pessoa teve uma mudança de vida, a vida dela não foi mais a mesma, e a partir daí, onde quer que ele ia, seja na família, seja nos amigos, seja no trabalho, nas cidades, a presença de Deus ia com ele. E o grande avivamento foi despertando as pessoas. Esse grande avivamento durou 50 anos e nesses 50 anos estima-se que cerca de 600 mil pessoas tenham se convertido. É muita gente. Graças a Deus e graças a Deus que Deus usou pessoas que estavam lá disponíveis para deixarem tudo. Finney trabalhava no escritório de advocacia. Deixou tudo e começou a servir o Senhor a tempo integral e viajava e falava a palavra. E a presença de Deus, como a gente já falou, era tão forte que às vezes ele não falava. Às vezes só dele chegar no lugar as pessoas já sentiam e pediam para ele orar e já tinham aquela sensação de pecado. E por falar em pecado, né, como é que a gente pode falar um avivamento que durou tanto tempo? Porque nós podemos já ter experimentado um agir de Deus pessoal na nossa vida.
Não sei você, mas eu já experimentei mover de Deus na minha vida, que durou um tempo e depois aquilo passou. E eu falo, Senhor, por que passou? Por que eu não oro com tanta intensidade? Por que eu deixei? Se a gente começar a analisar o porquê, sempre que a gente fala de avivamento, a gente vai falar de santificação, de deixar o pecado. E sempre que a gente deixa o pecado voltar, sempre que a gente volta às práticas do pecado, a gente esfria. O avivamento passa na nossa vida. Aquele mover de Deus, aquela experiência que a gente teve, vira uma coisa do passado. Então, uma das palavras que Charles Finney ministrava, que eu quero ministrar com vocês, para vocês aqui hoje, é como vencer o pecado. Porque não adianta eu ter uma experiência com Deus no domingo, no culto, na célula, na minha casa, na segunda, terça e quarta, ser cheio do Espírito Santo, se eu depois não sei como vencer o pecado. Na terça-feira eu estou no pecado e vem aquela condenação e eu falo, Senhor, não era para mim. E a pessoa fica naqueles altos e baixos de um dia está no avivamento, outro dia está desviado, um dia volta, está no avivamento de novo, outro dia já não quer mais saber de Deus. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas assim, que um dia a pessoa é usada por Deus para falar de Jesus em todo lugar que vai, outro dia, quem é Deus? Então, para nós não cairmos nesse erro, vamos ver aqui o que nós podemos fazer para vencer o pecado, porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos 6,15, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na nossa vida toda nós vamos viver uma luta com o pecado, sim. Só que não é uma luta na nossa força, não é uma luta no nosso próprio braço, não é uma coisa que a gente acorda de manhã e fala, eu não vou pecar, e a gente consegue, porque a gente não consegue simplesmente por força própria, vocês percebem? É uma coisa que se não for o Espírito Santo a mudar na nossa vida, a gente não consegue. Para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que viver uma vida em santidade, mas eu não consigo fazer isso simplesmente porque eu quero, na minha força, na minha alma. Há muitos cristãos que ainda se encontram escravizados no mundo, na carne ou no diabo, mesmo sabendo, que essa palavra é para nós, que o pecado não ia ter domínio sobre vós. Infelizmente, muitas igrejas querendo modernizar demais, ou querendo parecer tanto com o mundo acaba entrando dentro da igreja, depois a gente já não sabe mais o que é santo, o que é profano, o que é de Deus, o que não é, e a coisa acaba virando uma mistura, e aquilo que era para fazer mal para nós, uma coisa que era para causar repulsa, a pessoa já fala, é normal, todo mundo faz. Toda a gente faz isso. Olha o mundo atualmente. A gente já não está mais no século XVIII. Sim, mas o Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo a mesma. A palavra continua sendo a mesma. A palavra não muda. O que é pecado não deixa de ser, porque a gente está no século XXI. E continuando aqui, falar sobre o pecado. Como podemos ser livres para sermos usados por Deus? Porque Deus quer um canal limpo. O Danilo tem falado também sobre isso aqui, que nós somos esse canal, mas para fluir a presença de Deus, se eu for uma torneira enferrujada, uma torneira suja, por mais que a água esteja limpíssima, quando passar por mim, vai passar ali com umas coisas que não são boas. Então eu tenho que pedir para Deus, Senhor, santifica-me. Transforma-me, gera, Senhor, fé no meu coração para que eu possa ser um canal, para que eu possa ser usado pelo Senhor. Todas as pessoas que foram usadas pelo Senhor, vocês têm visto em vídeo, semana após semana, elas gastavam tempo de jejum, tempo de oração, tempo de consagração, e falavam, Senhor, muda a minha vida, eu não quero mais ser o mesmo. E a santidade vinha, porque Deus é aquele que dá aquilo que nós pedimos. E o Senhor começava a santificar conforme a busca das pessoas, e a santidade e a presença de Deus enchiam de tal maneira aquela pessoa que aquilo contagiava. E eu creio que é isso que Deus tem para nós. Para sermos livres do pecado, livres do comodismo, que é outra coisa que acontece, Muitas vezes a gente se acomoda no nível que a gente está em Deus e fala, eu já entreguei minha vida para Jesus, se eu morrer amanhã eu estou salvo, mas a gente se acomoda. Eu lendo agora algumas coisas sobre Charles Finney, alguns livros e tudo mais, ele falava, se nós não sentimos mais compaixão pelos perdidos, se a gente saber que se a pessoa morreu hoje ela vai para o inferno, se isso não dói no nosso coração, a gente tem que questionar a nossa própria salvação. Porque pra gente a pessoa que sabe, Se ela não quer, posso forçar. E a gente acaba perdendo a compaixão. A gente acaba se acomodando, deixa a vida me levar e deixa a vida levar os outros, só que a vida dos outros está levando elas para o inferno. E se isso não nos incomoda, a gente tem que pedir para Deus mudar o nosso coração. É necessário aprendermos que o pecado não é tratado no nosso braço. Não podemos depender das nossas próprias forças para vencer o pecado. Por mais correto que você seja, por mais disciplinado que você seja, por mais pessoa fixe que você seja, você não consegue vencer o pecado.
Você pode se esforçar ao máximo para ser aquele videozinho que a gente passa no encontro, né? Do cara legal. Ser uma pessoa politicamente correta, mas o pecado, ele é interno, ele vai estar dentro de você. Ou seja, por mais que você se esforce, o pecado lá no seu coração tem que ser tratado pelo Espírito Santo através da fé. Não podemos dirigir atenção ao pecado e sua fonte, assim nos desviando de Cristo. Que muita gente fala assim, eu errei, eu pequei. O que eu vou fazer? Eu vou ficar pensando no meu erro para não repeti-lo. É igual às vezes a mãe fala com a criança, Daniel, vai de castigo. Não sei se a Di faz isso. Vai ficar aqui pensando no seu erro até sair do castigo. Deus não age assim conosco. Quando a gente cai, quando a gente peca, Deus não quer que a gente fique remoendo porque eu errei, porque eu pequei. Não, Deus quer que a gente confesse os nossos pecados. Confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar. Deus não quer que você fique remoendo o seu pecado para tratá-lo. Nós não conseguimos tratar o nosso pecado por nós mesmos. Todo o esforço externo para a nossa santificação é nulo. Isso muita gente fazia, os monges que iam lá para as igrejas que falavam, vamos nos separar de tudo aqui para ser santo. Não resultava. Vamos dar golpes aqui no nosso corpo todas as vezes que a gente pecar, porque aí o meu corpo vai ser punido e eu vou ser santo. Não resultava, não é assim que funciona. Se não for movido pelo Espírito Santo em nosso interior, não adianta. Se o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, se não for o Espírito Santo a tocar no seu coração, não adianta. Se não for Ele a mudar a sua vida, os seus pecados que você não consegue mudar, você não vai conseguir mudar. Você vai ser anos fazendo a mesma coisa, se não deixar o Espírito Santo mudar e tratar aqueles pecados que você constantemente cai neles. E através desse tratamento de pecado, Deus vai poder usar a sua vida para tratar outros. O pecado não é externo, e sim interno, não é involuntário. Quando eu vi já pequei. Não, o pecado é sempre resultado de uma escolha. É um ato, escolha que fazemos contrária à vontade de Deus. Não podemos vencer o pecado com resoluções. Eu não sou contrária a resoluções. Eu acho que a gente tem que fazer resolução de ter uma vida melhor, de guardar dinheiro, de orar todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias. Só que o pecado, ele não é vencido quando eu levanto pela manhã e falo, hoje eu resolvo que eu não vou pecar. Por mais, eu não sei se vocês estão a perceber, talvez eu seja repetitiva, mas não é o nosso pensamento positivo, não é a nossa resolução que vai nos fazer vencer a luta com o pecado. Todo o nosso batalhar contra a manifestação exterior do pecado e desejos pecaminosos através de resolução apenas nos tornam sepulcros caiados. Sepulcros caiados pode ser familiar para você, que quem Jesus disse que era sepulcro caiado na Bíblia? Os fariseus. Porque os fariseus tinham uma aparência de santidade. Nós fazemos tudo certo, nós damos o dízimo de tudo, nós somos os mestres da lei, eu sei da palavra. Tem muita gente que arrota a santidade, né? Eu sei de tudo, mais alguma coisa. Só que lá dentro, o que Jesus fala? Eu conheço o seu interior. Eu sei o que está dentro do seu coração. Você é um sepulcro caiado. Imagina só o vício de Jesus. Se é algo que a gente precisa nos arrepender, é que Jesus conhece o nosso interior. Deus, não importa a sua aparência, não importa a maneira como você vem cá, porque Deus, Ele olha além da sua roupa bonita, do seu rosto pintado, que Deus não liga para isso. Claro que a gente tem que se arranjar para vir para a casa de Deus, mas então é isso que importa. Deus, Ele está atento ao seu coração, a abertura do seu coração, ao seu arrependimento. E aquelas pessoas que estão só importando com performance, com decorar coisas e falar coisas decoradas e falar bonito na frente dos outros, mas não se preocupam com o pecado lá escondido no coração. Jesus fala, olha, cuidado, hein, que você é um sepulcro caiado. Por fora está bonitinho, cheio de flor, todo limpinho, e por dentro está em morte. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre sem aquelas pessoas, às vezes, que pregam aos outros, como Paulo mesmo falava, né? Que ele não queria que ele pregasse aos outros e ele mesmo fosse desqualificado. Então, que cada um de nós venhamos examinar a nós mesmos, não na nossa lente natural de justiça própria, mas examinar e falar, Senhor, eu já sei que sem o Senhor eu não consigo viver. Engraçado que essa semana eu estava orando e eu fui ouvir uma música, eu acho que toda a gente conhece essa música, chama Preciso de Ti. Toda a gente aqui já deve ter ouvido uma vez na vida, né? Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. E eu estava orando e falei, Senhor, é uma música tão antiga já. Mas como traz verdade na letra? Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E eu falei, Senhor, que essa música seja verdade na minha vida, que seja verdade nas minhas orações. Porque às vezes, aquilo que o Danilo falou e é verdade no dia a dia, a gente acaba deixando Deus para o último plano.
Porque tem que trabalhar, claro que tem que trabalhar. A gente precisa de dinheiro, tem que trabalhar, tem que fazer curso, tem que fazer faculdade, tem que ir lá, fazer um monte de coisa. Aí na hora que a gente chega em casa, às vezes a gente já está tão esgotado, tão cansado, que a gente fala, Deus sabe de todas as coisas, Deus me perdoa porque eu estou cansado. Claro que Deus te perdoa, mas a gente dá prioridade para aquilo que é importante para nós. Por isso, eu fico assim, muito chateada quando eu vejo que Deus não está sendo prioridade na minha vida. Até falo para o Tiago, tem que orar, tem que separar um tempo, porque é a nossa necessidade, como o ar. Nós não conseguimos viver sem o ar, você não deveria conseguir sem a presença de Deus. A gente não deveria conseguir viver tanto tempo, às vezes, sem orar, sem buscar, sem deixar a vida cristã ser apenas uma coisa de domingo, ser apenas uma religião. Ah, você é cristã? Sou, vou na igreja domingo. Mas não pode ser só isso. Que a nossa atitude diária mostre o nosso evangelho e não a nossa religião. Tudo que é feito em nosso esforço próprio acabará em desilusão e falhará. Por mais bonitinho que você seja, nós não conseguimos vencer o pecado. Por mais força que você acha que você tenha, Jéssica, você não sabe, eu já venci na vida. Sim, nós já vencemos, mas o pecado só Jesus pode vencer, e só Jesus que venceu na cruz. Então nós temos que vencer em Cristo. Você é mais que vencedor no pecado através de Jesus. Não pense que você vai vencer sozinho. Nós não conseguimos sozinhos. Nós queremos um avivamento em Portugal. Eu quero muito. Mas eu falo, Senhor, se não for com o Senhor, a gente não vai conseguir. Porque eu não consigo convencer as pessoas. Eu falo com as pessoas de Jesus, às vezes, e parece aquilo que o Danilo falou, que dá vontade de abrir a cabeça e colocar a Bíblia. Nós não conseguimos convencer as pessoas. Mas se a presença de Deus estiver forte na nossa vida, só de estar do lado da pessoa e às vezes falar uma simples palavra, Jesus, o próprio Espírito de Jesus, o Espírito Santo vai entrar ali e tocar no coração da pessoa e falar tudo aquilo que ela precisa ouvir, e ela vai sentir, e Deus pode usar a minha vida, a sua vida, às vezes para falar o que está acontecendo na vida dela, e ela vai ser tocada por Deus. Eu não sei se você crê, mas eu creio que isso pode acontecer através de mim, de você, de cada um de nós. O pecado só pode ser vencido pela fé em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Atos 15:9 diz assim: Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles, né? Os cristãos judeus e os que não eram. Eles, pois, perdoou-lhes também os pecados por meio da fé. Tudo é pela fé. Aquelas reuniões de avivamento, elas começaram porque o povo queria renovar a fé. Vamos começar a orar para que Deus faça qualquer coisa. Então tudo começa por meio da fé. Se eu estou aqui e eu não creio que Deus pode usar a minha vida, Deus já não vai poder usar, porque eu já não tenho fé para isso. Tudo começa pela fé. Você crê que Deus pode vir na sua geração, na sua vida, na sua casa, na sua empresa, na sua família. A fé vai despertar em você um desejo de orar por essas pessoas, de orar por si mesmo. Em Atos 28:18 diz assim: irás abrir os olhos para os fazeres passar das trevas para a luz. Vai livrá-los do poder do diabo para confiares a Deus. Alcançarão assim o perdão dos pecados e passarão a ter parte na herança entre os que são santificados pela fé em mim. A nossa santificação é pela fé. Não importa o tanto que eu fale, hoje eu vou fazer certo. Se eu não confiar em Deus, se eu não tiver fé que Jesus na cruz já levou todo o meu pecado, até aqueles que eu já vou cometer, se eu não crer que Jesus me faz mais que vencedor para vencer aqueles pecados que eu peco constantemente, eu não vou conseguir, porque a minha santificação é pela fé em Cristo. Romanos 9:31 e 32. Ao contrário, os judeus que procuravam seguir uma lei de justiça não a conseguiram atingir. E por quê? Porque não foi por meio da fé, mas por meio das obras que procuraram obtê-la. Os judeus faziam tudo muito certo. Como a gente estava falando dos fariseus, os judeus já cresciam, as crianças pequenininhas já sabiam a Bíblia tudo de cor. Faziam assim, tudo tem que ser, e tem que ser. E não que eles faziam errado, mas eles perderam o principal. Eles acharam que por muito fazerem, às vezes por muito repetirem as mesmas coisas, eles iam ser ouvidos. Mas não, Deus não estava interessado nas obras, Deus estava interessado na fé. O que eles deixaram, que eles perderam. Inclusive muitos judeus nem creram que Jesus era o Filho de Deus. Pela fé temos a nossa salvação e justificação. Pela fé somos revestidos de Cristo. E pela fé e não pelas resoluções é que combatemos um bom combate. Nós todos aqui estamos numa corrida, numa caminhada, num combate. Não sei se você começou essa corrida há pouco tempo, se você já está nela há muitos anos, se você já saiu da corrida e já voltou, saiu da corrida e já voltou. Mas nós estamos todos aqui numa corrida, rumo a um alvo, rumo a um propósito, que é Cristo.
Não deixe que as coisas externas te atrapalhem. Não deixe que as coisas externas, que o peso venha te embaraçar. Paulo diz, desembaraçando, desvencilhando, me tirando das coisas que me impedem, deixando o que para trás ficou, eu prossigo para o alvo. O que foi passado, passou. O que você já errou lá atrás, creia que Jesus já justificou, já pagou. Agora eu tenho que olhar para frente. Não deixar que o meu pecado, que as minhas coisas, que o meu trabalho me impeçam de prosseguir para o alvo que é Jesus. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Como é que tem estado o seu nível de fé em Cristo? Tem muitas vezes que eu vejo que a minha fé começa a falar, Senhor, ajuda, Senhor, aumenta a minha fé. Fala igual o pai daquele menino que os discípulos tentaram expulsar, eles não conseguiram, e Jesus até falou, né? Até quando vou ter que suportar esse povo? Jesus chegou, colocou a mão no menino, o demônio do menino saiu, e antes do demônio sair, o pai do menino falou, Senhor, se possível, né? Tira esse demônio do meu filho. Jesus olhou para ele e falou, se possível, se pode, tudo é possível aquele que crê. E aí o pai do menino falou, Senhor, eu creio, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade eu creio. Ou seja, Jesus fala assim para você, tudo é possível aquele que crê, tudo. O problema é que muitas vezes a gente tem fé na coisa errada, ou tem fé, nossa fé não está ali em Cristo, não está naquilo que Ele pode fazer. Quando nós aplicarmos a nossa fé na Deus que pode nos transformar, mudar a nossa vida, a gente vai ver coisas grandes acontecerem na nossa igreja e na nossa vida. Porque essa mesma fé, às vezes, que a gente aplica para coisas pequenas, às vezes para conseguir um trabalho, para comprar uma casa, para comprar um carro, para pagar uma conta. O mesmo Deus que supre nas coisas pequenas é aquele Deus que pode fazer se mover. Se um de nós começar a orar e clamar, Senhor, vem com o teu avivamento, Deus já faz. Imagina se todos nós começarmos a clamar. O que Deus não vai fazer? Se juntarmos a fé de nós todos aqui juntos e clamarmos a Deus de noite, Senhor, nós não queremos parar, nós não queremos desanimar. Enquanto o Senhor não vier sobre o Porto, enquanto o Senhor não vier sobre Portugal, enquanto o Senhor não vier sobre a minha vida, eu não quero mais ser a mesma, eu não quero me acomodar, eu não quero parar. Não quero que o pecado venha me afastar do Senhor, eu quero vencer o pecado. Mas eu sei que sozinho eu não consigo, Jesus, me ajuda. Presunção, justiça própria, autodependência no coração do homem. Nós devemos renunciar a tudo isso e confiar no Senhor. Nós não somos nada sem Jesus. Quando abrimos a porta para a confiança absoluta em Cristo, Ele entrará e fará conosco e em nós a sua morada, nos inundará com o seu amor e fará nossa alma reviver para senti-lo e assim purificará o nosso coração pela fé. Basta confiar, confia de verdade, confia completamente, entrega, fala, Senhor, a minha vida é tua, eu entrego. Você vai ver que o Senhor vai entrar no seu coração, vai te purificar, te limpar e vai mover no seu coração um novo nível de fé. Quando abrimos a porta para a confiança absoluta, Ele aviva e regula as nossas emoções. Você vai chorar sim, mas você vai chorar na presença de Deus. Você vai rir quando você não tinha vontade de rir. Era uma coisa estranha, porque às vezes a presença de Deus vem de um jeito tão forte que tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que pula, tem gente que cai no chão. Mas deixa a presença de Deus fluir na sua vida. Não fique preso, deixe o Espírito Santo agir, controlar na sua mente as suas emoções, a sua vontade, o seu corpo. Se entregue para Deus. Não fique pensando o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar de mim, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu começar a chorar no meu trabalho, se eu começar a falar. Não, Deus vai usar a sua vida essa semana. Creia nisso. A liberdade do pecado fora do legalismo, através de Cristo. Não é uma religião. Jesus não é uma religião. Aliás, né, Jesus é a verdadeira religião que liga o homem a Deus, mas a religião não é aquilo que nós ouvimos. Você é evangélica? Sim, Jesus tem que ser a nossa religião. Jesus é aquele que pode ligar nós até Deus, Deus ao homem. Ou seja, quando as pessoas vierem falar conosco, eu não tenho que falar só da Igreja Batista Água Viva, por mais que eu queira que ela venha para cá. Eu tenho que falar de Jesus, porque Jesus é o único que salva. Nossa salvação, ela não deve ser passiva, ela é ativa. Nós precisamos crer, ter atitudes de amor e de obediência. Tem muita gente que pensa que depois que aceitou a Jesus, já está tudo feito, como eu falei. Agora eu aceitei Jesus, se eu morrer agora eu vou para o céu e está tudo... Não, você só começou, foi só o início da corrida, agora ainda tem muita coisa para você fazer, para você correr. E não é a gente ficar aqui sentado esperando o céu descer, você tem que fazer a sua parte, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que orar. Esses homens aqui abriram mão de comer, de dormir,
de seus trabalhos para buscar a presença de Deus. Não estou falando que você precisa fazer isso, mas às vezes abrir mão de algum tempo que você faria outra coisa. Um tempo que você estaria assistindo um filme com a sua família, a comer uma coisa diferente. É abrir mão disso para falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Se não tiver o Senhor, se eu não buscar o Senhor, eu vou cair naquele pecado de novo. Eu não vou conseguir. Me ajuda, Senhor, me ajuda. A nossa salvação, você tem que estar sempre, claro, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a palavra diz, e a gente vai ler esse texto aqui em Filipenses 12:13. Portanto, meus irmãos, como sempre me obedeceram quando eu estava, obedeçam-me ainda mais agora que estou ausente. Trabalhem pela vossa salvação com temor e tremor. Você não vai perder a sua salvação, meu querido, mas você tem que trabalhá-la. A salvação ela é ativa. Você tem que continuar obedecendo, continuar clamando, continuar buscando para que a sua fé não esfrie. Pois Deus está sempre a ajudar, fazendo com que desejem e realizem o que é da sua vontade. Deus ele é o maior interessado que você busque. Agora você tem que fazer a sua parte. Deus não vai fazer você levantar de manhã para orar. Você vai ter que levantar, colocar o despertador e levantar para orar. Não através de resoluções ou esforços, mas pela ação de Deus é que nós somos santificados. Hábitos santos são gerados por uma ação do Espírito Santo em nós. É impossível sermos passivos quando recebemos o toque do Espírito Santo. Eu nunca vi alguém receber o Espírito Santo e ficar assim. Nunca vi. Pode acontecer da pessoa cair no chão e ficar, né? Mas eu nunca vi a pessoa ficar passiva. Porque quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela glorifica, ela fala, ela grita, ela alguma emoção tem fluído ali. Porque o Espírito Santo ele toca seu espírito, alma e corpo. Não há santidade num coração sem o amor e sem a presença de Deus. E eu queria que, para finalizar, como eu falei que não era uma palestra, que a gente orasse. Porque nós dependemos do Senhor. Como eu falei daquela música, mais do que o ar que a gente respira, é que a gente não tem noção disso às vezes. Mas que você ficasse de pé no seu lugar agora, que a gente tivesse um tempo de você orar pela sua vida. Antes do avivamento acontecer em Portugal, ele vai acontecer no seu interior. Antes de acontecer na sua casa, ele vai acontecer em você, em mim, em ti. Então pede: Senhor, comece em mim. Se é para vir um avivamento, se é para vir um grande mover de arrependimento, comece em mim. Que eu venha me arrepender dos meus pecados, Senhor. Que eu venha me arrepender do meu estilo de vida. Que eu venha aprender que no meu próprio braço eu não